eu sempre fui um cara que precisei dessa aprovação do meu pai. Não teve esse chamado, não teve um dom, não teve absolutamente nada mágico que a audiência possa falar, nossa, ele sempre soube que seria empreendedor. O que aconteceu foi a rejeição. Se eu tiver num palco com 10 mil pessoas me aplaudindo E ele não aplaudir, talvez aquilo tudo não faça sentido para mim. E nenhum preço compra a felicidade do meu pai. Eu acho que uma das minhas maiores habilidades é combinar ideias e tornar possível, viável, viabilizar ideias. Eu acho que desde que eu começo minha carreira profissional, atribuo isso ao meu pai, que foi o cara que me inspirou e que eu cresci vendo ele melhorar coisas que já eram boas, mudar coisas que já existiam, e essa inquietude de fazer diferente rumo a ser um pouco melhor e principalmente mais eficiente. Eu vi meu pai fazendo isso com moto, com jogo de botão, com capota de barco, com caixa de ferramenta dentro de casa. Meu pai sempre foi um cara que eu vi tentando colocar as ideias dele e a crença dele daquilo ali que já existia ser um pouco melhor em prática a todo instante, sem medo de aquilo ali quebrar ou aquilo ali não dar certo. E eu acredito que eu conseguia transferir esse conhecimento que eu aprendi com ele, assistindo na minha infância inteira isso em diversas situações diferentes, para o mundo dos negócios, que foi onde eu escolhi seguir a minha carreira. Então, acredito que se tirar tudo, a capacidade que eu tenho de combinar conhecimento para viabilizar ideias e fazer as coisas valerem a pena é o meu lugar de potência, é uma característica minha que me descreve com certa síntese, assim. Me leve para o momento ali onde você está com seu pai e te traz uma lembrança na memória de ver ele abrindo alguma coisa, né? Aquela característica curiosa de saber como que funciona, e você do lado, pai, mas como que é isso, tal? Qual é a lembrança mais viva que você tem na sua memória? Em termos de detalhes, assim, foi dentro do seu quarto, numa oficina? Marina da Glória, Rio de Janeiro. A gente foi para sair de barco e ele tinha mandado instalar uma capota nova. E o pessoal da Bali instalou a capota e ele estava ali em cima do barco falando, não, mas podia ser assim, não, isso aqui tinha que ser assim, pensa nisso aqui, porque isso aqui vai ser melhor na hora de eu tirar, na hora de eu botar. E eu lembro até hoje meu pai pensando durante a instalação que não era sobre a capota estar ali, era sobre o momento dele armar a capota, o momento dele desarmar a capota, o momento de ele usar a capota, como é que era mais fácil para ele enquanto pilotava, enquanto parava o barco, enquanto guardava o barco. Ele simplesmente me mostrou ali o como você, para pensar em algo, precisa pensar em toda a jornada para que seja mais eficiente. E nesse dia a gente simplesmente não saiu de barco. A gente ficou no bar da Marina da Glória tomando sorvete, eu e minha mãe, e o meu pai ficou melhorando a capota para que no final do dia ele tivesse a capota da ótica dele e não aceitasse o que tinham entregado para ele. E no final do dia, aquela capota que meu pai melhorou se transformou no produto que a empresa passou a vender ali em diante. Então, essa é uma cena que eu tenho na minha cabeça e uma situação que eu tento replicar na minha vida em vários momentos, quando eu recebo algo e eu olho, e se eu acredito que aquilo ali dá para ser melhor, dá para ser mais eficiente, dá para ser mais funcional, eu não me contento com aquilo que eu estou recebendo, eu vou perder tempo, gastar energia, mas eu vou colocar o que eu consigo enxergar daquilo em prática. Você é a versão
beta do seu pai, você é a versão evoluída do seu pai. Como que você se enxerga nesse sentido de ter convivido com o seu pai já com essa mentalidade, absorvendo dele, questionando tudo, olhando pros acertos e erros do seu pai? Você se enxerga como evolução? Eu me enxergo como evolução. E mais do que evolução, o que diferencia a minha história da história do meu pai, no final do dia, foi a coragem e também as oportunidades da minha geração de poder colocar as ideias em práticas de forma muito mais viáveis e muito mais escaláveis. E isso, no final do dia, foi o que fez muita diferença. Então, eu acredito que eu sou a evolução do meu pai, mas, sem sombra de dúvidas, uma das principais alavancas dessa evolução foram as oportunidades que eu tive acesso ali e, obviamente, a estrutura que o meu pai conseguiu proporcionar para mim, para eu poder também colocar isso em prática da forma que eu coloquei. Mas enxergando hoje os meus lugares de potência, todas as minhas características que fizeram eu construir qualquer conquista que eu tive na minha vida são características do meu pai e da minha mãe. A minha versão hoje não é uma versão de uma faculdade, não é uma versão de um livro, é uma versão de 60% meu pai e minha mãe, 30% polo aquático e acredito que 10% foi em cima do conhecimento, dos livros, da faculdade, Sim. do colégio, dos estudos, assim. Sem tirar, obviamente, o mérito e a importância disso, mas no final do dia, só sendo brutalmente honesto com a realidade. Então, hoje, a minha característica e aquilo que as pessoas me valorizam e querem me contratar e que eu consigo fazer diferença no time, nas empresas e nos negócios, foram, sem sombra de dúvidas, e são capturados nesses 3 pilares da minha vida. Meu pai, minha mãe e o polo. Na minha casa... Desde quantos anos você começou? Meu pai nunca me exigiu nota alta. Meu pai sempre me exigiu passar de ano. A exigência lá em casa não era tirar 9 e 10. Ele sempre falava, você tem que passar de ano. E existia um medo, uma pressão de não ir para recuperação. Então você tem que passar de ano direto. E aí foi uma época que eu lembro que começou a ter uma coisa chamada prova final. Então Sim. Você tinha a prova final e você tinha a recuperação. Então era meio que assim, prova final eu até admito. Então eu sempre fui aquele cara de passar direto e em 2, 3 matérias para a prova final. E uma vez só, na 7ª série, eu fui para a recuperação na minha vida, que foi para biologia. E acabei tirando 9,3. Então meu pai sempre foi esse tipo de pai. E minha mãe também sempre aceitou isso. E no final do dia, a grande exigência lá de casa era o esporte. Mas não só o esporte por prática, mas o esporte por fazer a diferença. Então, eu sempre fui um cara que tentei me provar pro meu pai muito. E até hoje é muito assim. Até hoje eu tenho uma necessidade. Se eu tiver num palco com 10 mil pessoas me aplaudindo e ele não aplaudir, talvez aquilo tudo não faça sentido para mim. Então, eu sempre fui um cara que precisei dessa aprovação do meu pai. E depois fazendo terapia, é muito legal isso, porque você vai espelhando isso em outras pessoas na tua vida, Sim. né? De você, da aprovação daquelas pessoas serem importantes para você. O Mariano é uma dessas pessoas, que foi depois o cara que comprou a X-Tech e que é o meu sócio hoje e meu grande mentor de vida. Então, ali naquele momento, eu percebi que a moeda para eu ter a admiração, o carinho e a atenção do meu pai era o esporte. Então, conforme eu ia bem no esporte, meu pai queria ir nos jogos. Conforme eu fazia gol, meu pai queria ir nos jogos torcer. Então, a minha infância, os grandes momentos que eu tenho de memória com meu pai, são ele na torcida, vibrando por eu jogando. Como que foi um Alfredo Soares? Em que ambiente que você cresceu?
Era um ambiente de conforto? Era um ambiente financeiramente? Como que foi a sua infância? Você tinha uma boa estrutura familiar? Como que era isso? Cara, minha infância foi criada num apartamento de classe média no Rio de Janeiro, na Tijuca, que é um bairro majoritariamente de idosos e funcionários públicos. É um pouco meio que Onde fica o Maracanã ali, né? Onde fica o Maracanã, exatamente. Mas num prédio legal. Meu pai era um executivo de empresa super estável, tinha um cargo de gerência para cima ali, super estável, então a gente tinha oportunidade. O trabalho dele proporcionava uma série de oportunidades e experiências ali pra gente também muito legal, como a casa em Angra, né? É uma série de regalias, vamos dizer assim. Sim. Então eu estudei no colégio particular minha vida inteira, fui de uma família super estruturada, uma relação do meu pai e da minha mãe super parceira. Então, praticamente a fase ali que você cresce, né, da tua vida. Meus pais casados, super parceiros, minha mãe andava de moto com meu pai, faziam as coisas juntos. Então, uma grande parte da minha vida com meu pai e com a minha mãe foi com um ótimo exemplo dentro de casa, com um pai trabalhador, com uma mãe focada na família, com a estrutura, com os meus pais tratando muito bem os colaboradores ali que ajudavam a gente dentro de casa, e o trabalho do meu pai, por ele trabalhar muito, obviamente ele provia ali uma estrutura pra gente muito legal. Então, eu sempre gosto, às vezes, quando eu tenho oportunidade de dar palestra, etc., falar, eu não tenho aquela jornada do herói que o brasileiro gosta, né? De, ele veio do nada, passou dificuldade, coisa e tal. Não é a minha realidade. Minha realidade é que eu fui muito abençoado e tenho uma responsabilidade gigante de prover a mesma, principalmente, estrutura familiar para minha filha, porque eu sei o quanto isso fez diferença para mim, de crescer com um pai e com uma mãe, com cuidado, com carinho, e o quanto isso hoje, olhando para vários amigos, a infância deles se transformam em traumas que no final do dia eu não consigo entender, porque graças a Deus aquilo ali não aconteceu comigo, né? E meu pai sempre falou uma coisa pra mim, cara, que me marcava muito, assim. E eu lembro do dia, a gente tava voltando de um almoço na Barra, pelo Alto da Boa Vista, e meu pai virou pra mim e falou o seguinte, eu tinha um acordo com teu avô. Eu precisava te proporcionar mais do que ele me proporcionou. E eu já tinha uns 18 anos quando ele falou isso pra mim. E eu tinha uns 16 anos. E ele falou, e eu só quero ter esse compromisso com você, que quando você tiver um filho, você precisa proporcionar pra ele mais do que eu te proporciono. E eu no banco de trás do carro, eu lembro até hoje, era um Tempra verde, musgo, que eu amava aquele carro e adorava sair naquele carro. E eu olhei assim pela janela, falei assim, eu tô ferrado, meu irmão. Porra, meu pai me deu uma motinho, Pandinha, quando eu tinha 6 anos de idade. Pô, a gente tem barco, meu pai tem moto, tem carro. Porra, como é que eu vou fazer isso tudo, meu irmão? Vou ter que ganhar muito dinheiro, que loucura. Pô, que pressão. E eu lembro de, naquele momento ali, durante boa parte da minha vida, enxergar aquilo ali como algo intangível. Intangível. Como uma missão de vida que meu pai tinha me colocado, que a conta não fechava. Eu falava, cara, eu vou ter que me tornar o quê? Eu vou ter que ser o quê? Como que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir chegar, cara? Porque eu olhava pro meu pai naquele momento, e o meu pai, ele cresceu ao longo da minha adolescência. Então eu lembro da gente começar num apartamento mais humilde, mas a gente se mudar para um apartamento melhor, o meu pai melhorar de carro, o meu pai... Eu acompanhei a prosperidade que meu pai construiu. Eu acompanhei isso. A minha mãe tendo as coisas, a gente tendo uma condição acima dos meus amiguinhos do colégio. Então eu vi o meu pai vencer. Eu entendi a vitória do meu pai. Então eu olhava aquilo ali e falava assim, cara, isso é muito distante da realidade. Não é o comum, não é o nota 7. Então eu olhava para aquilo ali de uma forma complexa, assim. Não era
óbvio, alcançar aquilo ali e honrar o que ele tinha pedido para honrar. Ou seja, você herdou um compromisso ali que dificilmente na sua cabeça você conseguia projetar que conseguiria fazer algo melhor do que seu pai. Eu tive uma madrinha, tia Sônia, e uma avó, a avó Vilma, que eram muito presentes na minha vida e foram grandes patrocinadoras das minhas loucuras. Eu lembro até hoje que quando eu aluguei minha primeira sala, que eu era um freelancer de representante comercial gráfico e eu resolvi alugar um escritório, elas que me encorajaram e me deram lastro. Foram lá comprar cadeira no Shopping Matriz, foram lá comprar mesa, parcelaram lá em 12 vezes no cartão delas para eu poder pagar, me deram micro-ondas de presente, a geladeirinha. Eu lembro até hoje a gente indo no Shopping Tijuca para poder mobiliar o meu primeiro escritório. Então, não posso falar da minha história sem falar delas. Mas não teve esse chamado. Não teve um dom, não teve absolutamente nada mágico que a audiência possa falar, nossa, ele sempre soube que seria empreendedor. O que aconteceu foi a rejeição. Eu fiz um teste vocacional, apareceu que eu era um comunicador. Eu não acreditei muito naquilo porque eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho no colégio, odiava falar em público, ficava com pizza na camisa, eu simplesmente não gostava do julgamento das pessoas, aquilo me incomodava demais e aquilo fazia eu passar mal, normalmente. Então eu estava sempre fugindo, né? Eu era sempre o cara que fazia o corre do trabalho. Sim. Tem que levar na gráfica para imprimir. Precisa fazer isso. Então eu era o cara que eu fazia muito corre do trabalho para poder me livrar da apresentação. Quando chegou no vestibular, eu prestei o Enem, tirei acho que 7,5 no Enem, se eu não me engano. Ou seja, mantendo a média ali de uma vida mantinha inteira. a média da vida inteira, mas que não te dava acesso a nenhuma faculdade pública, mas te botava em qualquer faculdade particular, praticamente. E o Fluminense, ele fechou uma parceria no ano que eu tava entrando pra faculdade com uma faculdade. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer a faculdade que patrocina o meu time, tomei essa decisão, não acho que faculdade pública vai fazer diferença, você sempre falou que quem faz a diferença é o aluno, não é o colégio, então eu particularmente queria muito seguir fazendo essa faculdade aqui. E aí fui fazer comunicação, só que na época que eu cheguei para fazer comunicação, tinha mudado, a minha faculdade, que era a Universidade Cidade, tinha mudado o modelo. Então você, ao invés de fazer comunicação e no meio do curso escolher publicidade e propaganda, jornalismo ou desenho industrial, você escolhia no início. Então as matérias generalistas, elas ficavam para o final. E você tinha as matérias especialistas no início. Então foi quando eu tomei a decisão de fazer publicidade e propaganda. E quando eu entrei na faculdade, minha faculdade ficava perto da praia, falei, cara, eu gosto de surfar, gosto de altinha, eu vou ficar na praia. Eu era da turma do fundão. Sim. Eu era o cara sagaz, que dava o jeito de tirar a nota pra passar. Então, falei, cara, a galera vai me chamar pra ir pra praia, eu vou pra praia. Então eu falei, cara, preciso arrumar um estágio aqui e tal. E aí foi quando eu fui estagiar na agência experimental da faculdade, não consegui passar pra criativo, que era o que eu queria, que eu mexi em Core e Photoshop, e aí eu entro pra atendimento. E aí quando eu conheço a gráfica, e aí eu falo, cara, deixa eu tentar aqui uns estágios. Tentei 6 estágios, fui rejeitado em todos. Falei, cara, quer saber? Vou virar representante comercial aqui e vou trampar. Vou ganhar um dinheiro aqui. E aí foi quando aí começa a sua jornada. Eu começo a trabalhar. Mas aí você fala que sua vida não é muito jornada do herói, mas aí a gente vê que sim, que tem um pouco da jornada do herói, porque nem sempre a jornada do herói começa no conflito. Ela começa no universo comum, onde você tem ali seus pais estáveis e tudo mais. Eu tinha tudo pra não começar, né? Exatamente. Nem sempre porque deu certo é o melhor pra você. Porque nem sempre o que deu resultado está certo. Então, você no final do dia ter pessoas que têm coragem e postura de te confrontar faz com que você realmente não se vicie nos seus próprios
vícios, assim, né? Nas suas próprias convicções. Nas suas próprias convicções. Então, eu acredito que o desdobramento do meu casamento, ele fez eu me posicionar melhor na minha sociedade, ele fez eu melhorar com a minha família, eu ajustar essa relação com meu pai e com a minha mãe, que depois eles se separaram de uma forma que se tornou um exemplo, mas do lado ruim. E o certo e o errado servem de exemplo de aprendizado, né? Então, meu pai me ensinou muitas coisas certas e também me ensinou através dos erros dele. E um dos erros dele foi essa forma como o casamento dele com a minha mãe acabou. Que eu acho que uma das grandes vitórias da minha vida é jamais deixar essa história se repetir. Então, da forma, principalmente, como foi, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Acho que o meu casamento, ele de fato fez o que mudou a minha vida, que foi a Antônia, que sempre foi meu sonho. E ele faz eu ser uma pessoa melhor. Teve um momento que eu já vi você comentando em outras oportunidades, em outros conteúdos, sobre a questão do seu pai sair de um padrão de trabalho, de emprego e virar taxista. Como que foi essa situação? Por que se deu essa... Cara, meu pai trabalhava no negócio de transporte de valores. Aos meus 15 anos de idade, eu tinha que ligar para um telefone de noite, falar uma senha para mostrar que estava tudo bem para dormir. Caralho. Porque era a época que tinha muito roubo de carro forte. E o meu pai era gerente geral de uma unidade no Rio de Janeiro de carro forte. Que lugar para ser gerente. Então a gente era constantemente ameaçado. Meu pai blindava muita gente disso, óbvio. A empresa entregava toda a estrutura de segurança, etc e tal. Eu nem fazia ideia. Eu fui saber disso com 25 anos numa briga com meu pai, que ele me contou. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Porque eu lembro de eu perceber que o mesmo segurança que era do colégio, de repente aparecia no outro colégio que eu ia. Eu falava, pô, caralho. Tem alguma coisa. No início era engraçado, com tantos anos tu reparava, e aí o negócio. E com 25 anos meu pai me contou isso. E foi exatamente ali mais ou menos na época que meu pai falou assim, olha, você vai entrar numa fase agora, foi com 16 para 18, né? Essa primeira mudança dele. Ele virou e falou, olha, ele começou a alugar o barco. Então foi começou a fazer outras coisas. Uhum. E aí ele chegou pra mim e falou, deixa eu te falar um negócio, filho. Você vai começar a querer sair pra balada. Eu já tava começando a querer ir pra matinê, coisa e tal. E eu não quero que o meu trabalho te coloque em risco. Então eu vou sair do meu trabalho para que o meu trabalho não influencie na vida que você vai ter. Ele foi na padaria comigo e trocou essa ideia. Falou, algumas coisas vão mudar. O que você está acostumado a ter não vai ser mais o nosso normal, mas a gente vai continuar tendo a oportunidade de ter uma vida super boa. E eu vou ter mais tempo com você. E aí ele já tinha no final da empresa comprado um táxi, porque o Rio de Janeiro era muito perigoso. Carro blindado não era uma coisa muito comum. Então ele comprava um táxi, porque quando a gente saía de táxi era mais seguro. Era um Santana mesmo. Então ele já fazia isso, por segurança. Meu pai sempre um cara muito criativo. Sim. Lembro de várias cenas da gente chegando no Porcão, no Rio de Janeiro, que era uma churrascaria famosa, e o cara abrindo a porta pra minha mãe e pra mim, falando, aí meu pai, não, pô, pode botar o carro no valet, eu vou comer também. E por outro lado, cara, eu lembro que nessa época que ele fazia isso por essa questão de segurança, quando ele ia no colégio me deixar, eu morria de vergonha. Vergonha de chegar de táxi ou vergonha do seu pai? De táxi, pô. Porque os meus amigos sabiam que era meu pai. Sim. E meu pai chegar de táxi era pra mim como se fosse Ele quebrou. Então eu morria de vergonha. Imagina, eu lembro até hoje eu indo buscar uma namoradinha da época pra ir pro cinema. E eu, pô, pai, vai com carro normal. Ele, não, vamos de táxi. Eu falei, não, pai. Pô, vamos com a S10, pô, vamos com carro normal, pô. Ele falou, não, pô, por quê? Tu tá com vergonha? Aí eu falava, tô, pai. Ele falou, não, pô, então vem no banco da frente comigo. Porque na época era muito comum andar no banco de trás do táxi. Quando você andava no banco da frente, normalmente era porque você tava com um taxista. Sim. E eu lembro disso, quando ele me levava pros jogos de polo aquático, eu chegava de táxi.
Eu tentava sempre chegar depois, para todo mundo já ter chegado. Eu tentava sair antes. Eu lembro que aquilo ali me incomodava muito. Só que, por outro lado, hoje eu vejo que o meu pai sair de um gerente geral, de uma operação grande, de um cara que é de helicóptero para Angra da empresa, para ele simplesmente dirigir um táxi tranquilão e virar marinheiro tranquilão, aquilo ali foi uma aula de humildade que eu tive. E ele falou para mim, ele falou, pô, eu não vou priorizar, e esse é meu pai até hoje, é o cara da qualidade de vida. É o cara que, pô, gosta de fazer o que ele curte. Que nenhum preço compra a felicidade do meu pai. E eu sou testemunha, porque eu já vi empresas oferecerem salários para ele grande, para ele vir para São Paulo, ele não aceitava porque ele não queria sair do Rio, porque ele gostava do mar. Eu já vi várias situações aparecerem que a ética, o caráter e o compromisso dele com a gente e o compromisso dele com a qualidade de vida dele serem maiores do que eu com o bolso. Agora, é óbvio que ele fez isso depois de eu ter 15, 16, 18 anos. Sim. Então ele tinha entregue aquilo que ele precisava entregar como pai para poder colocar isso acima do negócio. E foi essa grande aula. E eu lembro até hoje da nossa conversa e da grande lição que essa decisão dele de sair me deu. Nesse dia dessa briga, com 25 anos, num restaurante na Rua Uruguai, que a gente almoçou, a gente jantou, ele virou pra mim e falou assim, você lembra todo mundo que me ligava, filho? Você lembra todo mundo que ia encontrar a gente em Angra? Quantas dessas pessoas, depois que eu saí da empresa, você não vê mais? Isso é pra você ver, filho, que você precisa ser maior do que o telefone e a cadeira que você senta. Porque na vida tem momentos que o telefone não toca pra você, ele toca pra quem tá sentado na cadeira. Porra, tem momentos que as pessoas vão se aproximar de você pela cadeira que você tá sentado. As coisas vão acontecer, as facilidades vão acontecer por quem você é naquele momento. Então quem você é tem que ser maior do que a cadeira que você senta. Quem você é tem que ser maior do que o telefone que você atende. Porque aí as pessoas vão sempre vir até você por quem você é e não por onde você está. E naquele momento era muito claro para mim. Porque o meu pai tinha conseguido ser maior do que a cadeira que ele era. E o que ele estava me mostrando era exatamente isso. Era exatamente, cara, olha a quantidade de pessoas que continua estando junto com a gente, mesmo eu saindo dessa empresa. Mesmo sem eu ter o poder que eu tinha nessa empresa. Porra, e outro lado, como taxista, várias pessoas se afastaram dele. Porque ninguém queria estar convidando um taxista pra festa. Sim. Ninguém queria estar... E eu vi o meu pai fazer vários caras que eram classe média e tinham barco, começar a ver que valia muito a pena alugar o barco um final de semana. Um dia do final de semana. Porque no final do dia era uma receita muito boa. Era você tirar o barco de um custo e botar o barco como um investimento também. Como um rendimento. Então eu vi o meu pai ser esse influenciador dos amigos dele e ser esse cara que os amigos deles admiravam. E foi esse momento que ele tomou essa decisão por questão de segurança e depois, naturalmente, ele acabou voltando a trabalhar em outra empresa. Eu vi o meu pai tirar uma empresa de 800 funcionários para mais de 10 mil funcionários, que era uma empresa de quarteirização e terceirização de mão de obra. E depois viu meu pai novamente, por ética, sair e largar tudo isso para poder voltar a ser taxista de novo, porque ele não concordava com determinadas coisas que a empresa estava acontecendo na época envolvendo religião e política.